Olá, esse é um vídeo onde nós iremos realizar um protocolo passo a passo de como fazer o rejuvenescimento facial em algumas linhas, principalmente linhas de cicatriz. O nosso modelo paciente apresenta aqui algumas linhas onde o tecido se apresenta de maneira mais profunda, com uma atrofia interna, tá? Lembra muito a cicatriz de acne, tá? Cicatriz de catapora. Então, nós temos aqui algumas cicatrizes onde eu circulei com linha contínua. Então, nessas cicatrizes, eu já fiz uma leve pontuação com jato de plasma para dar uma abertura de pele e fiz a aplicação do anestésico. E nessas onde eu fiz um círculo pontilhado, dá para ver no vídeo? Tá? São manchas que estão rente à pele. Então, ela é um tipo de mancha solar, como se fosse um tipo de mancha sênis, tá? De sardas. E essas estão circuladas de maneira pontilhada. Essas com linha contínua é onde eu tenho que trabalhar de maneira mais intensa um pouco. Por isso que a gente fez a aplicação do anestésico, onde o tecido ele apresenta uma certa profundidade. Eu acredito que no vídeo não dê para perceber claramente, mas nós temos aqui no rosto uma série de pintinhas escuras, tá? Que são um tipo de dermatose papulosa que, à medida que elas vão se desenvolvendo, elas podem até virar aquelas manchinhas conhecidas como pingentes, aquelas pintinhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir fazendo a pontuação uma por uma assim. Só onde elas estão. Eu estou fazendo com a caneta branca para ficar mais fácil. Então, nós vamos trabalhar numa potência baixa, porque o objetivo é só fazer com que o próprio organismo, com a cauterização do tecido superficial, aqui é bem superficial, ele já faça a remoção e a expulsão dessas micro pintinhas que vão se desenvolver e tomar um corpo maior aqui. Então, no final do protocolo, a gente vai ter o rosto todo pontilhado e vai parecer uma técnica de harmonização. Mas o nosso cliente ele não apresenta nenhum tipo de flacidez de tecido aqui. Então, é uma técnica de remoção, por isso que a gente vai trabalhar uma potência baixa. Desse lado aqui, ó, eu circulei 2 tipos de pinta. A gente usualmente hoje não costuma mais fazer a remoção de pintas, tá? Pelo perigo de atingir uma pinta com raiz. Então, nós temos aqui 2 casos de pinta, uma que é mais alta, tá no nariz, ó, é uma pinta queratinosa, tá? Onde a gente consegue fazer a remoção com segurança. Já apliquei o anestésico. E aqui eu tenho uma pinta, ó, que ela é bem escura e eu marquei um X. Ela é mais rente à pele e ela apresenta alguns fios dentro da pinta. Então, esse é um tipo de pinta que, de cara, a gente já sabe que ela tem uma raiz. Então, é uma pinta que só pode ser removida cirurgicamente, tá? Essa daqui, com o dermatologista, porque geralmente é feita uma biópsia da amostra que é retirada. Por isso que eu marquei um X, tá? É só um exemplo para mostrar que aqui a gente vai fazer a remoção, mas não é algo que usualmente a gente incentiva a pessoa a fazer, porque a gente não sabe se a pessoa realmente que vai fazer, o profissional, tem o conhecimento. Fecha um pouquinho o lábio, ó. A gente tem aqui, ó, uma mais altinha, tá? Mas é uma pinta solar e 2 menores aqui na linha do lábio. Então, essas maiores a gente colocou o anestésico. As menores não tem necessidade. E o nosso cliente franze muito a testa. Então, aqui a gente percebe que ele tem uma linha mais escura aqui e aqui. Então, nós vamos trabalhar uma técnica de pontuação muito suave, só para a gente obter um clareamento. Ele não chega a ter nenhuma ruga profunda, mas ele tem uma linha mais escurecida por conta desse franzimento, ok? Lembrando que é um fototipo mais alto, e sempre que o fototipo é mais alto, a gente trabalha com mais cautela, tá? Para a gente não ter o efeito rebote de uma mancha. Nós estamos trabalhando com o eletrocautério New Skin e nós vamos iniciar o protocolo aqui com a potência 2. Não vai dar para eu fazer o vídeo do rosto inteiro por conta do vídeo ficar muito longo, tá? Mas eu vou tentar passar aqui no decorrer do vídeo todas as técnicas que vocês podem aprender, tá? Então, eu fiz aqui algumas pontuações com a caneta.
Eu só vou remover essas menores aqui e vou mostrar como que a gente vai fazer. Eu acredito que no vídeo, talvez vocês não consigam perceber essas micro pintinhas, tá? Mas depois de feita a cauterização, elas vão ficar mais aparentes, ó. Eu vou começar por aqui, ó. Então, todas essas manchas solares, ó, comecei. Eu vou de leve, só onde elas estão. A grande maioria delas vai ser só eu aproximar uma vez, como se fosse um piquezinho. E eu vou fazer isso em todas elas. Estica um pouquinho o tecido, firma a pele. Vai sempre higienizando a ponteira, para que ela tenha um faiscamento. Nós estamos trabalhando numa potência bem baixa. Quando apresentar ela levemente maior, você contorna primeiro ela, antes de fazê-la por inteira. É como se a gente estivesse fazendo remoção de sardas. Ela lembra muito, porque ela ainda está rente à pele. Mas sim, ela vai desenvolver. O nosso cliente já tem o hábito de fazer o uso do protetor solar diariamente, mas é uma pele que mancha com muita facilidade. No caso de peles que mancham com facilidade, a gente incentiva o cliente a usar um ativo que ele diminui a ação do melanócito, diminuindo a incidência de mancha no efeito rebote. Só vim esticando a pele, e é um trabalho bastante delicado, onde a gente tem que vir devagarzinho, alcançando todas as pintinhas que estão mais aparentes. Eu vou fazer esse lado das pintinhas e depois eu vou fazer a demonstração de como fazer as maiores. Então, a gente tem aqui técnicas diferentes para o mesmo rosto. Para não fazer o meu cliente voltar, eu consigo fazer tudo isso em apenas uma sessão. Tratar os pontos que apresentam o escurecimento. No caso das manchinhas, né? Elas são um tipo de... Para facilitar o entendimento, um tipo de sarda. É um tipo de dermatose, mas olhando ela parece uma microsarda. São pontinhos muito minúsculos, onde a pele apresenta um tom mais acastanhado, mais escuro. E isso, quando a gente olha de longe, dá uma aparência de que o rosto todo está mais escurecido. Então, o objetivo dessa técnica é a gente conseguir o clareamento do rosto como um todo. Bom, esse lado está praticamente pronto. Vou subir aqui um pouquinho para a lateral do olhar. A gente já tem no canal alguns vídeos com remoção de dermatose papulosa nigra e o procedimento é muito parecido. Essas menorzinhas, é só você encostar uma vez, se aproximou a ponteira, já é o suficiente para você obter uma cauterização bem satisfatória. Agora nós vamos fazer uma das maiores. Eu vou fazer essa aqui que está mais pertinho do olho, ó. Então a gente tem aqui, agora se trata do caso de uma cicatriz. Então eu vou diminuir a potência do meu aparelho em 1. Eu estou no primeiro LED laranja e os meus pontos aqui, eles precisam ser muito encostadinhos, tá? Eles não têm espaço entre os pontos. Então eu só vou fazendo a cobertura de toda a cicatriz. Com
com pontinhos até cobrir ela toda. Desse lado a gente tem uma maior. Essa é uma cicatriz, essa é uma pinta. Eu vou fazer outra cicatriz aqui, ó. Essa já é bem maior, ó. Então, o objetivo é fazer a estimulação de colágeno e elastina por meio dessa técnica, onde o próprio organismo, de maneira muito equilibrada, às vezes eu não tenho a fulguração na hora que eu aproximo a ponteira, é por conta do excesso de anestésico, tá? Então, eu só encostei assim, tirei o excesso e eu vou continuar, ó. E eu vou fazendo os pontinhos bem juntinhos e eu vou conseguir somente dentro dessa linha que é mais aprofundada, onde a gente tem essa atrofia. O que eu vou fazer? Quando eu inicio esse processo inflamatório controlado aqui, eu vou estimular uma série de células e essas células vão produzir colágeno e elastina. O fibroblasto vai produzir o colágeno e elastina, que é a mola do nosso organismo. Então, ele vai projetar mais tecido nessa região, igualando a altura de pele, para que fique uniforme. É claro que num processo como esse, onde a gente está tratando cicatriz, a gente tem que trabalhar com mais cautela por conta do fototipo e por conta de que os pontos são muito juntos. Então, é muito necessário o nosso cliente seguir as orientações, os cuidados, para não causar uma segunda queimadura nessa parte que está sendo tratada. Uma sessão é o suficiente? Às vezes não. Quando se trata de uma cicatriz mais profunda, às vezes é necessário mais sessões. Mas já com uma sessão, já é possível notar a diferença. Então, nós vamos cobrir toda ela com pontinhos. E aqui eu estou falando de uma cicatriz, tá? Então, nós fizemos aqui a demonstração de uma cicatriz, outra, e de remoção de algumas pintas. Agora, eu tenho aqui uma pinta maior, mas uma pinta mais achatadinha. Na realidade, eu vou fazer a do queixo, acho melhor. Ó, eu tenho aqui um excesso de anestésico, então eu só vou tirar o excesso, porque senão não tem a fulguração do tecido. E, ó, vou fazer essa primeira aqui. E a gente vem cauterizando ela todinha, até ela formar uma casquinha, como se fosse um machucadinho. Aqui a mesma coisa. Gente, não é indolor, mas é suportável, tá? E aqui a gente tem uma mais escurinha. Essa aqui é mais escurinha, eu vou fazendo e vou limpando para ter certeza que eu alcancei a profundidade que eu preciso. Para ter certeza que eu limpei a pele. É um tipo de pinta que ela não tem raiz, mas ela não tá tão superficial quanto essas duas, como uma mancha cenis, por exemplo, uma mancha de sol. Ela já é uma pinta que ela tá mais dentro da epiderme, tá? Mas ela não chega a adentrar a derme. Então, nesse caso, a gente tem que fazer e ir limpando para ter certeza que a gente removeu ela por completo.
Vamos fazer a higienização com cotonete. Vou dar uma leve umedecida na pontinha do cotonete. Quase saiu inteiro, ó. Eu acredito que mais uma passada já é o suficiente para tirar tudo. Vamos fazer mais uma vez. Lembrando que essas maiores a gente colocou um anestésico tópico.